Irmãos, hoje eu fiz algumas introduções sobre o coração, a Thaís fez uma contribuição também, a Rebeca, e hoje eu vou tentar servir vocês de forma um pouco mais detalhada o objetivo, dessa série que a gente vai começar a conversar. Eu iniciei o ano de 2020 com o objetivo de ir mais fundo, como eu nunca tinha ido antes dentro de mim. Pessoalmente, me propus, conversando com algumas pessoas e passando por algumas situações, em querer ir mais fundo. E eu digo que um dos grandes desafios nossos é sermos pessoas profundas. O normal é a gente ser superficial. Até porque, muitas vezes a gente precisa se defender das reações da vida. E se a gente tratar tudo com muita profundidade, a gente se machuca muito. Ou a gente tende a se machucar muito. Mas eu acho que um dos grandes inimigos nossos de sermos pessoas profundas é que a gente está sempre procurando fazer. Fazendo. E quando a gente está cansado de fazer, a gente faz o quê? Faz mais um pouco. Não é assim? A gente arruma mais coisa para fazer. E quando a gente está exausto, sobrecarregado, assim, não está aguentando mais, a gente faz o quê? A gente aperta um botão assim, força extra. Não é assim? E faz de novo, e faz mais um pouco. E ao invés da gente diminuir, avaliar o percurso, a saúde do barco, a tripulação, como que a gente está, a gente gosta de forçar o limite. Não é assim? A gente gosta de cumprir os deveres, aguentar firme, fortão, Aguenta tudo, atende todo mundo, faz tudo. E aí a gente vai criando as mais diversas desculpas para não ter profundidade. Seja com Deus, com as pessoas, com as demandas, Deus me livre de um atendimento onde o tapinha nas costas, assim, vou orar por você. Deus me livre. Deus me livre de não saber o nome das pessoas. Deus me livre daquele olhar pastoral que o cara não está ali, ele está ali no automático, pode ir falando. Aí você vai falando, no final ele fala assim, amém, irmão. Amém. Se perguntar, o que eu falei? Ele não sabe. Deus me livre. Mas isso tem um preço. E você vai ter que aprender a cuidar do reservatório, porque para você sentir essas coisas e viver nesse nível, tem um preço. E eu separei aqui algumas desculpas que a gente arruma para ser superficial. Primeira, quando a gente sofre de desvalor, guarda essa palavra, desvalor, a gente se dedica muito em fazer, tentando preencher quem somos, estabilizar nossa identidade no que eu faço. Isso é uma pessoa que tem dificuldade com o valor próprio. Aí ela faz e não tem tempo para ser. Desvalor. Pessoas que têm dificuldade em se autoaceitarem e aí precisam construir uma ideia de que atender toda a necessidade do outro é uma forma dela construir quem ela é. E ela não pode desapontar alguém, porque se ela desaponta, a pessoa vai ficar desapontada e pode achar menos do que ela gostaria que a pessoa achasse dela. Deu para entender isso? Desvalor. Segundo, quando nós sofremos de desamor, quando a gente se ama pouco, a gente rompe os limites, a gente rompe os excessos e a gente começa a nos machucar no processo. Sim ou não? Sabe sadomasoquismo? É real esse negócio. Quando a gente não se ama na medida
ideal, né, Ju? Quando a gente não se ama, a gente rompe os limites, a gente empurra os excessos, a gente começa a nos machucar. E a terceira coisa é quando a gente sofre de desamparo. Uma pessoa com problema de segurança, ela sempre vai lutar com a força do seu braço. Ah, você que perdeu o seu pai muito cedo, sua mãe muito cedo, eles não fizeram a função paternal, maternal, você não teve o mínimo de suporte possível para ser quem você vai achar que você, com o seu braço, vai dar conta de fazer o que você precisa. Isso é desamparo. Então, 3 desculpas principais que a gente arruma para ser superficial. Primeira, desvalor. A gente faz. Desamor, a gente não se ama, por isso que a gente se machuca tanto. E vai se tornando cada vez mais superficial. E terceiro, desamparo. A gente acha que a gente tem que ser pela gente mesmo. E aí não pode faltar dinheiro, né, pessoal? Porque é o seu braço que busca. Desamparo. Você não tem um pai que te dá o maná, né? Você vai buscar o maná. Na verdade, não é maná porque você preocupa com o mês que vem, o 3 meses seguinte, o ano que vem, os 3 anos seguintes. Então não tem como ser maná. E eu queria te convidar, irmãos, a essa série para você ir mais fundo. E pode parecer difícil para você, mas acredite, será mais difícil se você manter a sua vida à superficialidade, à margem. Vivendo uma vida sem profundidade, na superfície. É claro que esse movimento só pode ser feito se Deus estiver no processo. Lembra de Jeremias 17:9 que eu falei na semana passada? Enganoso é o nosso coração, quem pode conhecê-lo? Aí, versículo 10, eu, o Senhor. Ou seja, sem o Senhor, pegando a nossa mão e fazendo a gente descer para dentro de nós, nós não conseguiremos ir mais fundo. Ah, a Janaína vai ir mais fundo por ela mesma. Não dá. Por quê? Porque ela conhece o caminho que ela já sabe a respeito do coração dela. Mas existem caminhos que são absortos, né? São descodificáveis. É sombrio a mesma Janaína. Então só Deus pode levar ela a esse lugar. Então a gente depende de Deus. Segundo, a gente também precisa olhar com a possibilidade de iluminar algumas escuridões dentro de nós. Sabe aonde que vem os homicídios? Sabe aquela pessoa boazinha que nunca fez nada com ninguém, de repente matou alguém? Já ouviu falar nesses casos? Sabe aquele marido apaixonado com a sua esposa, assim, alucinado, ama de paixão, matou a facadas? Sabe aonde que estava isso? Na escuridão desse coração. Nas áreas mais sombrias da nossa alma. Descer lá, pessoal, é fácil. Você já entrou num porão onde está fechado há muito tempo, cheio de coisa velha, com... Como é que chama aquilo? Na parede? Mofo. Não, eu entro, trava tudo assim na hora. Eu comecei a descer lá nesse lugar, dentro de mim. A alergia atacou na hora. De tanta coisa ruim. As regiões dentro de nós que não chegam energia elétrica. Sabe, na roça, eles fazem aqueles buracos para guardar as coisas. Aí põe um tampão assim de metal, né, e joga a terra por cima. Lá não tem energia. Talvez chegou a hora da gente destampar esse negócio e deixar a luz dele entrar. Para a gente ser pessoas um pouco mais honestas com a gente mesmo. Encarar problemas que a gente nunca encarou, talvez, olhar. Por quê? Porque a gente tem acreditado que todo movimento vai nascer de dentro para fora. Não adianta a gente mobilizar
externamente se por dentro está oco, né? E Deus me levou a um texto de Mateus capítulo 14. Então fica o convite. Estamos iniciando hoje, tomara que você não perca nenhuma dessa série. Não sei até onde ela vai, mas nosso coração está queimando para ser mais profundo em Deus. Mateus 14, 22. Pai, obrigado pela Tua palavra no nosso meio, e obrigado por ela ser a centralidade do nosso culto, da nossa fé. Obrigado por ser somente a Escritura, nosso código de ética, moral, social, espiritual. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos deixar esse livro inspirado e que nos alcança todo dia de uma forma nova. Que isso seja verdade em nós e que aconteça mais uma vez, em nome de Jesus. Mateus 14, 22, diz assim, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, ele subiu ao monte, sozinho, para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou, e então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Acho que um dos grandes desafios da nossa vida é a gente perceber que Jesus está do nosso lado em todos os momentos. Nossa espiritualidade muitas vezes se resume em com Jesus e sem Jesus. A gente acha que a gente consegue apertar um botão e desligar essa conexão, né? Ou entrar no banheiro para tomar banho e ele não está lá. Ou a gente entra para o quarto e ele não está lá. Ou a gente entra no trabalho e ele não está lá. E eu percebo aqui que esse convite de Jesus para os discípulos passarem para o outro lado aponta um pouco da minha intenção ao olhar para o meu coração. Parece que Jesus estava sugerindo aos discípulos assim, vamos a um novo nível? Ou, melhor, vamos provar o que estava realmente no seu coração? Vamos dar uma analisada se é teoria, conhecimento ou se tem prática? Vamos estudar nas minúcias quem você é, individualmente aqui. Vamos ver quem vai se revelar a nós nesse discipulado aventureiro do barco, de atravessar para o outro lado. E é interessante olhar para Jesus não como um Deus fatalista, né? Um Deus que, eu costumo usar aquele exemplo da marionete, né? Tem pessoas que falam assim, tudo é vontade de Deus e Deus está com uns fios ligados à minha vida e à sua vida e Ele vai orquestrando tudo lá de cima como se você fosse um boneco. E eu não acredito que Deus é assim e por isso eu não acredito que é vontade de Deus tudo.
Eu acredito que Deus é soberano sobre tudo e já sabia o amanhã, mas que eu e você somos co-construtores dessa história. Ele não é um marioneteiro, ele é um companheiro que nos permite viver a história hoje, mesmo ele já sabendo a história que vai ser construída amanhã. Percebe isso? Ele não perde a soberania por isso, ele já sabe. Se amanhã eu terei mais 5 filhos, ele já sabe. Mas se hoje eu escolher não ter nenhum e não ter mais nenhum, ele já sabe que eu não terei mais nenhum. Entende isso? Então Deus não é um... Porque senão, irmão, seria muito fácil a gente colocar as desgraças, os problemas, tudo na conta de Deus, como Deus um marioneteiro, como Deus um arquiteto de tudo, inclusive do mal. Não. Mesmo ele sabendo da catástrofe, de antemão, sendo soberano sobre ela, tendo domínio e controle sem questão, 100% Deus, nós somos co-construtores da história com ele. Isso é uma dádiva. Essa semana me veio uma frase, e você já percebeu que Deus permitiu que Adão trocasse todo um jardim por uma árvore? Adão tinha todo um jardim para ele. Deus já sabia que Adão ia fazer isso, gente? Sabia. E ele permitiu. Olha, você quer isso? Ok. Você quer trocar o jardim inteiro de todas as frutas por um fruto? É ilógico, mas ok. Estamos construindo a história, meu amigo. E aí a gente pode olhar para a nossa vida e nos ver como autores de uma história que Deus pode escrever através de nós. Olha isso. Estava conversando com a Mara ontem, e isso é um peso, sabia? Você olhar para cima e saber que Ele pode estar escrevendo a história através da sua vida, da minha vida, isso é um peso de responsabilidade. Por quê? Porque as escolhas que o David pessoalmente quer, pode ser contrárias à melhor história que Deus deseja. E entre a minha história pessoal, interesse pessoal e a história que Deus deseja, eu tenho que lutar para conhecer a história que Deus deseja. E corresponder à expectativa dele. Entende isso? Isso é fácil? Na hora do remédio. Perceber Deus como um agente na história e nós como cooperadores, co-construtores da história, pode nos levar a experimentar um novo nível de relacionamento com Deus. E nada como a escola da vida, né? Nada como a escola da vida real. Você vê, até hoje tem Big Brother, né, pessoal? Até hoje, não sei como. E aí disseram que colocaram os evangélicos lá dentro dessa vez, né, para aumentar o Ibope. Estava muito poluído, aí colocaram os crentes lá dentro. Então faço ideia o que vai dar. O que é aquilo ali, pessoal? É um programa sobre a vida real. Mas é um programa, é gravado, é editado. O negócio é a vida real mesmo. É a hora que eu e você temos a oportunidade de pecar e a gente olha para o negócio e fala assim, é a minha vontade ou a vontade dele? É o que eu quero ou o que ele quer? Aí é vida real. Jesus, ele sempre usava de exemplos externos para construir uma percepção da vida real. E isso aconteceu com os discípulos. Versículo 22, olha lá. Logo em seguida, Jesus insistiu para os discípulos que fossem para o outro lado. Quem compeliu os discípulos a entrar no processo? Jesus. É mais ou menos o seguinte, esse é o Daniel que a gente conhece. Mas o Daniel que vai chegar do outro lado do rio tem que ser outro.
Daniel, pega o barco, põe lá. E os discípulos entram no barco. E os discípulos deviam estar olhando para Jesus assim, uai, mas ele não vem? Entende? Ele quer que a gente vá sem ele? E os discípulos entram, né, uma outra versão fala, uma forte transição de localidade proposta por Jesus. Até aqui vocês vieram com o que vocês sabem. Agora eu vou provar o coração de vocês e vocês vão chegar do outro lado com uma nova realidade. E então Jesus, versículo 23, despede a multidão, sobe o monte para orar e manda o barco ir. Sabe aquele soprinho básico de Jesus? Manda ele ir. E diz o texto que Jesus, ao anoitecer, estava sozinho e o barco começou a ser fustigado por várias ondas. Ventos contrários. Versículo 24. O barco estava a considerável distância da terra. Sabe quantos metros? Da margem de Jesus mandou até onde o barco já estava, 185 metros adentro. Um estádio. 185 metros. A ponto dos discípulos olharem para trás e Jesus não ter como mais chegar até onde eles estavam. E pela distância que estava Jesus do barco, eles começam a pensar, poxa, ele falou para a gente vir, a gente achou que ele ia vir com a gente. E a tempestade começa a fustigar o barco de um lado para o outro. Não sei se você já passou algum vento contrário. Mas os discípulos começam a ser provados pelos ventos contrários. Isso me lembrou de Jó, irmãos. Lembra de Jó quando estava tudo bem e o vento contrário começou a bater nos 4 cantos da sua casa? E aí Jó foi atacado na saúde, perdeu toda a sua família, perdeu os seus bens e perdeu a sua esposa. Porque quando ela fala assim, de um lugar de falta de fé, ele já não podia mais contar com ela. Lembra disso? E esses momentos de vento contrário, eles são muito pontuais para nos provar. Sim ou não? Principalmente quando Jesus nos deixa a percepção que ele não está no barco. Já aconteceu isso com você? Parece que você está fazendo caca e está fazendo sozinho. E ele está lá do outro lado, orando, na boa. Ele que mandou o processo, você está dentro do barco, e ele está te observando, e você parece estar sozinho. E você ora e ninguém responde. Você chora e ninguém vê. Você olha para o lado, não tem ninguém. E a onda está batendo no barco. Você já se percebeu sozinho em alguma situação? Exprimido? Não tem ninguém para contar? A melhor, com quem você contaria hoje? Você tem 1, 2 pessoas que você contaria hoje? Perceba, irmãos, Jesus está na beira ainda, 185 metros, os discípulos estão ali, as ondas começam e eles estão olhando para trás assim, que papelão, hein, Jesus? Deixar eu passar essa vidinha aqui, te seguir até aqui, hein? Eu vi os milagres, eu acreditei no que você falou, você mandou eu vim, eu estou aqui, você está deixando eu passar por isso, né? A gente não fala isso, né, pessoal? Mas lá dentro fica um negócio, não fica? E a gente começa a gritar, clamar e não aparece ninguém. Até que no versículo 25, alta madrugada, sabe que horas? Entre 4 e 5 da manhã, vem um homem andando sobre as águas. Só que a capacidade de ver Jesus daqueles homens estavam afetadas. Porque eles começam a olhar e ver que ele era um fantasma.
Quando a gente está com a cabeça cheia de problema, sozinho, se sentindo distante de Deus, Jesus pode até vir até nós, mas a gente nem enxerga Ele como Jesus. A gente enxerga como fantasma, como problema. Parêntese, cuidado para não encher de mais minhoca a sua cabeça nessas horas. A gente tem muita facilidade de enxergar minhoca por mais coisa, mais complexo, mais problema, mais acusação. Sim ou não? Nessas horas. Pergunta, era Jesus que estava indo para o barco? Esses homens conheciam Jesus? E eles enxergaram o quê? Então a nossa capacidade de ver Jesus está ligada a como nós tratamos e passamos pelo tempo da tempestade, do forte vento, do vento contrário. E Jesus, versículo 26, eles gritam, né, de medo, e medo é contrário de amor, sim ou não? Aquele exemplo que eu sempre dou. Imagina chegando um assaltante, um sequestrador, está eu e a Valentina, minha sobrinha, na casa da minha mãe. E aí ela está mais perto da porta, o sequestrador pega ela no colo, põe o revólver na cabeça dela. Qual que é a minha atitude? Solta ela, não mate ela, mate a mim. Sim ou não? Você faria isso? Pelos seus filhos? Sim ou não? Você tem medo de morrer? Com um tiro na cabeça? Tem ou não tem? Quem não tem? Thales tem não. Tem não, Mara? Mara corajosa. Você pode até ter medo de morrer com um tiro na cabeça, mas naquele momento, o amor que você sente por aquela outra pessoa é maior do que o medo que você tem. Então a gente só sente medo porque a gente não ama o suficiente para não sentir medo. David, eu tenho muito medo. É porque você não ama. Eu tenho medo de obedecer a Deus. É porque você não ama Deus mais do que o seu medo. Quer não sentir medo? Ame mais. Porque o verdadeiro amor preenche e lança fora todo medo. Entendeu isso? E Jesus diz, olha, versículo 27, tenham mais coragem. Sabe o que ele está dizendo? Tecla SAP, heresia pessoal. Cadê aqueles caras que estavam falando ousadamente, né? Nada melhor com a tempestade sozinho no barco, né, meu amigo? Me chamar de fantasma? Até ontem eu era seu senhor. Só por causa de uma chuvinha dessa no meio do mar. Que é isso? Um ventinho de nada? Você já me chama de fantasma, já fica tremendo nas bases de medo, falou que ia morrer comigo na cruz. Está vendo, Pedro? Suas promessas são vazias. Está vendo, João? Seu coração ainda é muito superficial, meu filho. Você fala da boca para fora, mas na hora que o pau quebra, você faz a sua vontade. Você é você. Você não me pergunta mais. É quando você acha que está sozinho, que manifesta em quem de fato você acredita, em quem você está vendo, quem você está olhando. E Jesus responde, tenha coragem, sou eu. Vocês não estão me vendo? É o mesmo. Eu só atrasei um pouquinho para vir, estava tomando um café expresso. Eu atrasei um pouquinho para ver como que está o seu coração, qual que é a realidade do relacionamento que nós construímos, se é superficial ou se já atende a águas profundas. Você sabe aquela história, né? Um navio ancorado no porto está seguro, sim ou não? Mas navio foi feito para isso? Navio foi planejado para passar por tempestades. Para o mar revolto, ele é programado a testes do pior onda possível.
Mesmo assim, alguns não resistem. Por quê? Porque a natureza é a natureza. E a gente ama ficar lá em terra firme, com o barco estacionado, com Jesus fazendo milagre, e a gente só aplaudindo e falar, esse é o meu Senhor. Não é assim? É mais ou menos por aí. Assim é bom demais. Mas quando Ele nos convida a passar para o outro lado e provar o nosso coração, a mente, aí a gente começa a colocar para fora o que de fato tem ali. Versículo 27 ainda. Não tenham mais medo. Ou, noutra versão, tenham bom ânimo. Tenham coragem. Take courage. Tenham coragem. Coragem não é ausência de medo. A ausência de medo é amor. Coragem é um avanço obstinado ainda sobre o medo. E essa proximidade com o Senhor nos dá essa possibilidade de andar com Ele, de andar sobre a água, sobre a tempestade. E versículo 28, tem um homem da turma do barco, que fez isso. Versículo 28 diz que Pedro então diz, se é o Senhor e não é um fantasma, manda que eu vá até o Senhor. Dá para imaginar a cena, irmãos? Barco balançando, gente com medo, Jesus vindo, andando, uns acham que é fantasma, e Pedro lá dentro assim, se é o Senhor, eu quero ir. Se é o Senhor, eu quero ir. Sabe o que Pedro mostra para nós? Ele viu a possibilidade de transicionar para um novo nível. Pedro viu a chance de conhecer o poder de Jesus totalmente diferente do que ele conheceu em terra firme. Pedro se conectou com o Jesus do poder e não do como fazer o poder em Jesus. Para ele, terra firme e mar agora era uma coisa só. E ele vira para Jesus e fala, se for o Senhor, fale para mim ir. E diz o texto, versículo 29, que Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Quantos aqui acreditam nesse texto? Acham que é possível isso, gente? Alguém já tentou? Eu tentei lá em Cabo Frio esses dias. Não deu certo ainda não. Mas eu tentei. E sabe o que me assusta? Quantos homens tinha dentro do barco? Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Quantos pediram para sair do barco? Você quer ser da turma do 1 ou dos 11? Melhor, você é de qual turma? Da turma do barco que fica olhando o outro fazer, esperando se vai dar certo? Ou você quer pôr o pé na água para ver se funciona? Em geral, somos da turma do barco, né? Vai lá, irmão. Passa vergonha para mim. A gente esquece que alguém vê a gente tentando andar é mais bonito do que ver a gente acovardado dentro do barco. Sim ou não? Imagina a cena. Você indo para as prainhas lá de Paraty, Praia Vermelha, que você tem que só chegar de barco. Aí o cara para lá no meio do marzão, azulzinho, tudo bonito. Aí afunda uma vez, vai lá, tenta de novo. E o povo do barco rindo, né? E aqui dentro tem alguma coisa assim. Faz de novo, Jesus.
Não por mim, mas por um testemunho vivo que o Senhor é. O Senhor pode. O Senhor ama. Faz de novo. Mas a gente perdeu essa coragem, né, pessoal? A gente acredita nos textos convenientes a nós. Tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação, da angústia. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, porém, tem a tua lei no Senhor e nela medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a um ribeiro de água, dá seu fruto na estação própria, as folhas não caem e tudo que ele faz prospera. Nada nos separará do amor de Deus, nem a morte, nem a angústia, nem a tribulação. Ainda antes que houvesse dia eu era, mas nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? A gente guarda essas coisas. Mas na hora da realidade da vida, de pôr o pé na água, aí foi só o Pedro. E posso te contar uma coisa? Pedro surfou sem onda, velho. O texto diz, cara, acredita nisso? Vocês acreditam? Que Pedro foi andando sobre a água. Lembra do filme A Cabana? De novo? Que o cara tentou sozinho, deu errado, aí ele voltou, pegou, deu a mão, né? Aí Jesus falou, não precisa me dar a mão não, só de você ir comigo já vai dar certo, vamos embora. E eles saíram correndo, atravessaram o rio correndo. Pedro fez isso, pessoal. E sabe o que eu achei interessante? Versículo 30. Quando Pedro reparou, ficou com medo e começou a afundar. Pergunta, o vento estava lá quando Pedro estava andando? Estava. Qual a diferença? Ele só afundou quando ele começou a reparar no vento. O vento vai estar sempre. A tribulação vai estar sempre. A perspectiva é para quem você está olhando. A quem você está obedecendo. Quem falou para você pôr o pé. Mas o vento vai continuar lá. As facilidades não necessariamente comunicam Deus. Pode ser a porta fechada. A porta fechada é você também. É cuidado, é amor. Aí você me fala assim, pastor, mas o Pedro fracassou, né? Ele afundou. Sim. Mas quem aqui já experimentou o que Pedro experimentou? Você prefere ficar no barco e não experimentar um novo nível, mesmo que no final você fracasse e precise mais dele? Ou você prefere, mesmo correndo risco? Sabe aquela arte que o Daniel fez? Você viu que é a mão de Jesus segurando a mão de Pedro, puxando ele de novo? Você prefere ser o Pedro? Mas ter no seu currículo, ele andou com Jesus sobre as águas. A tempestade que nos empurra para fora do ninho é a mesma que nos possibilita aprender a voar. E a gente não gosta desse desconforto, né, pessoal? Você sabe o discipulado da filhote de águia, como é que funciona? A mamãe águia, né, escolhe um penhasco bem alto para colocar seus ovos. E aí ela coloca os ovos lá num lugar bem escondidinho, quentinho, coloca, e aí vai chocando, e o dia que ele nasce, leva o alimento até ele, só que chega uma hora que o alimento não pode chegar mais, porque até então ela mastiga, né, e põe a papinha na boca do filhote. Só que chega uma hora que, ei, acabou a dieta.
Imagina a mamãe águia chegando para a filha, não, acabou, hoje não. Tipo a Rebeca, vai mamar, mamãe? Não, mamar não, acabou. E o menino fica bravo. Mas por que não, mamãe? Agora você vai aprender a buscar o seu. Como assim? Nunca fiz isso. Não, você nunca fez, mas você vai fazer. Como? Sobe aqui que eu te mostro. Não é assim? E aí a águia sai. De repente vem um vento bom, o que ela faz? Derruba o filhote. Deixa ele caindo, para ele sentir a sensação da necessidade de mudar de nível, de aprender uma nova coisa, de andar sob uma nova influência, de correr por si mesmo, de voar por suas asas. E aí ela está ali perto. Qualquer coisa deu errado, ela pega de novo. E aí a hora que ela pega, eu imagino o filhote agarrando, né? Por que você fez isso? Aí ela, não, foi nada não vai acontecer de novo. Vem um ventão bom, ela... Ele começa a cair. Não é assim? Quando esse filhote vê que não tem outra possibilidade, que ele tem que aprender a voar com suas próprias asas, e ele começa a experimentar aquilo, a mãe começa a olhar, e o prazer da mãe é ver que o seu próprio filho faz por ele mesmo. Sim ou não? Que ela está começando a experimentar algo da sua própria natureza. E aí a mamãe olha assim e fala, tá vendo? Era isso que eu queria que você experimentasse, era um outro nível. Agora vamos comigo junto. Mamãe, eu não sei parar, onde que eu uso o freio de mão? Vamos comigo. Eu e você voando junto. Mas tem muita gente que gosta do voo com a mamãe. Para sempre. Que não é confiável, né? Porque só gosta de andar lá. Naquele nível seguro. Na oferta segura do mês. No pezinho seguro da fé. Até onde pode ir. Ok. Só que Pedro não pensou assim não. Pedro... Diz o texto, versículo 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Não, 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e disse, o homem com uma fé em processo, de pequena fé. A palavra pequena aqui é fé sendo esticada. Fé sendo acrescentada, acrescida. Pequena ainda. Os outros nem tinham fé. Se de Pedro era pequena, a dos outros era qual? Fé neles mesmos. Homem de pequena fé. Por que você duvidou? Por que você parou de olhar para mim, Pedro? Ia ser tão legal se você continuasse andando só olhando para mim, todo mundo olhando para você e vendo que a gente estava junto. Mas você parou de olhar para mim, sou. Uai. Quem ouve aí na internet são mineiros, viu? Pão de queijo, doce de leite. Sabe o que é lindo nessa história, irmãos? Já estou terminando. Não diz que Jesus pegou ele pela mão e carregou ele no colo. Diz que ele pegou na mão e voltou andando sobre as águas até o barco. Já pensou nisso? Não, vamos desenhar essa cena aqui? O cara começou a afundar, certo? Jesus vai lá e fala, dá a mão. Continua olhando para mim. E vamos de mão dada. E eles voltaram andando de mão dada até o barco. Imagina os dois chegando, andando no barco e os 11 olhando. Imagina a cena. Imagina os 11. Velho, eu achei que Pedro era doido demais, mas podia ter sido comigo esse negócio. Mas esse ser comigo depende do seu passo para fora do barco, meu amigo. Senão você vai ser telespectador da vida dos outros. Você vai ir no embalo do pastor.
Jesus não carregou Pedro, Jesus só tocou nele e ele imediatamente parou de afundar e eles voltaram juntos. Concluindo, versículo 33. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mas aí é fácil demais, né, gente? Sim ou não? A galera do barco, que isso? Pô, de cara. Jesus devia ter olhado, agora, né? Agora, seus sem vergonha. Agora é fácil. Sempre na vida terá os dois grupos. As duas histórias, os dois públicos. De um lado vão ficar os que olham. Os que observam e não faz nada. 1 ano está do mesmo jeito. 2 anos, do mesmo jeito. 3 anos, mesmo jeito. 4 anos, a mesma coisa. 5, 15 anos de convertido, a mesma coisa. Ou melhor, vão se relacionar com Jesus pelo benefício que Jesus pode dar. Então, enquanto o barco está seguro, Jesus está no barco, beleza, deixa a onda me levar, a onda leva eu. Não crescem, não desenvolvem, é chamada a turma do barco. Vai que eu estou te vendo, tapinha nas costas. Tenho algo para fazer, alguém faz para mim. Turma do barco. 10 anos de crente, nunca deu um escândalo, mas nunca se tornou um discípulo. Ovelhinha até. Mas do outro lado, vai estar aqueles que estão interessados numa transição de meros espectadores para atores no reino de Deus. Pessoas que os seus nomes podem ser inscritos na história, como pessoas que andaram com Jesus. Servos de Jesus. Qual dos grupos nós estamos? Hoje, onde você estaria? No grupo dos que estão no barco? Ou no grupo dos que querem ir mais fundo no seu coração e pôr o pé para fora? Você anda só naquilo que é sólido? Barco. Ou você tem se lançado a algo que ele falou, ou olhando para ele, pedindo uma nova realidade mais profunda no discipulado? Aí você é da turma de Pedro. Tem um texto em 1 João 5 que diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo a seus mandamentos, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer a seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus e que Jesus é Filho de Deus. Você crê que Jesus é Deus? Você crê que Ele pode fazer hoje, transicionar a gente de um lugar de meros espectadores para discípulos de Jesus? Você percebe Ele nos chamando para o outro lado do rio? Nós queríamos, essa manhã também, celebrarmos a ceia memorial, em memória desse Cristo que nos possibilitou. Esse Cristo que diz para nós que não é pelo que eu mereço, que eu consigo, é pela graça dele. Não é pelo potencial que o Daniel tem em si mesmo, que a Damares tem, que a Cláudia tem, mas é pela graça imerecida que inundou nosso coração.
e nos fez merecedores de um novo nível. E eu queria te convidar a pegar esses elementos e orar a você para que Deus te leve para esse novo lugar. Se você acredita no processo de discipulado de Jesus na sua vida, se você se vê no barco e deseja pôr os pés para fora, se você tem vindo aqui apenas pela religião ou porque tem que vir, se você está lendo a Bíblia só porque tem que ler a Bíblia, se você não aguenta mais o lugar onde você vive, um lugar comum, eis a oportunidade da gente experimentar pela graça de Deus um novo nível. Feche seus olhos, ore conosco. Junto ao teu coração, onde eu desejo estar. É o seu desejo? Há uma voz que é como o som de muitas águas, eu anseio escutar. Eis-me aqui. Se disponibilize. Eu sou teu para sempre. Eis-me aqui. Eu sou teu para sempre. Que eu queira estar. No teu olhar eu fiz minha morada. Pra quem eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Se eu me esconder no mais profundo vale, ou se eu subir na mais alta montanha, ainda assim ali o teu amor me alcança. Porque não há outro lugar que eu queira estar. No teu olhar eu fiz minha morada. Pra quem eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Se eu me esconder no mais profundo vale, ou se eu subir na mais alta montanha, ainda assim ali o teu amor me alcança. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas antes entregou por todos nós,
como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra você, meu irmão? É Deus que te justifica. Quem te condena? Foi Cristo que morreu e ressuscitou, está à direita de Deus, e nesse momento intercede por nós. O que pode nos separar desse amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, a tempestade, o vento forte, a chuva forte, a falta de dinheiro, as traições. Por amor de Ti, somos entregues à morte todo dia. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura e profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar desse amor que está em Cristo Jesus. Amor esse que foi provado um dia na cruz, quando aquele homem, quase desfigurado humanamente falando, sua pele arrancada em carne viva, pegou uma cruz pesada e subiu ao Gólgota, até o lugar da sua paixão mais profunda. E aqueles homens que o batiam e o machucavam não podiam imaginar que eram alvos do amor incondicional de Deus. Oh. Aquele homem que fura o lado de Jesus e recebe sobre o seu corpo água e sangue e cai de joelhos, não sabia que ele estava furando o seu próprio coração. E o que estava vazando ali era amor de Deus. E eu não sei se você já experimentou amor com alguém, algo que se aproxima do que é amor. Mas eu desejo que esta manhã você experimente do amor de Deus. Isso pode te libertar dos seus pecados. Isso pode te colocar de pé de novo. E à medida que você coma desse pão, que esse pão vá traduzindo para você o que foi o sacrifício da cruz. Quando aquele corpo é esticado e o cravo é encaixado nas suas mãos, e ele diz que aqueles homens não sabiam o que faziam, porque era amor. Era amor. E eu te desejo, experimente desse amor, comendo do pão e tomando do vinho.